Ele sussurrou algo que mudou tudo naquela noite. Só vou onde você permitir. E o que começou com incerteza se transformou em algo que nenhum dos dois esperava. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois desse momento vai te surpreender. A mão de Lucas tremeu quando alcançou o rosto de Ana. E naquele silêncio carregado de eletricidade, o aroma de jasmim do perfume barato que ela usava se misturou com a fragrância amadeirada da colônia importada dele. Só vou onde você permitir, ele sussurrou. E naquelas 6 palavras ela percebeu que tudo o que imaginava sobre aquele homem poderoso estava completamente errado. 3 meses antes, Ana jamais teria imaginado estar ali. A jovem florista acordava todos os dias às 5 da manhã para abrir a pequena loja herdada da avó, no coração do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Seus dedos calejados arrumavam buquês com uma precisão quase poética, cada rosa posicionada como se fosse uma oração silenciosa. Aos 23 anos, ela nunca havia permitido que alguém atravessasse os muros que construíra ao redor do coração. Sua criação rígida e tradicional, somada às longas jornadas de trabalho e à vigilância atenta de sua mãe que morava no andar de cima, a mantiveram em uma redoma de proteção que ela mesma nem percebia como limitante. A floricultura Flores da Colina ocupava uma esquina estreita da rua Almirante Alexandrino, com suas paredes coloridas e vasos de begônias vermelhas pendurados nas grades de ferro. Da janela, Ana podia ver o bondinho subindo e descendo a ladeira, os telhados coloniais se espalhando pela encosta do morro. E ao longe, a Baía de Guanabara brilhando sob o sol carioca. Cada manhã seguia o mesmo ritual. Abria as portas de madeira antiga, varria a calçada de pedras portuguesas, regava as plantas que decoravam a entrada e colocava os primeiros arranjos do dia em baldes de zinco desgastados pelo tempo. Lucas Mendes Silva entrou na floricultura em um dia de chuva torrencial, o terno italiano encharcado colado ao corpo atlético, o cabelo escuro grudado na testa. A água escorria de seus ombros formando pequenas poças sobre o piso de taco antigo. Preciso de flores para um pedido de desculpas, disse com aquela voz grave que fazia o ar vibrar, com o sotaque refinado de quem estudou em São Paulo e viajou pelo mundo inteiro. Ana ergueu os olhos das margaridas brancas que arrumava e sentiu algo estranho apertar seu peito. Ele tinha olhos castanhos escuros como café, cansados demais para um homem de 40 anos, como se tivesse vivido 2 vidas em uma. Havia algo na maneira como a olhava, com uma mistura de vulnerabilidade e determinação, que desarmou as defesas automáticas que ela levantava diante de cada cliente desconhecido. Para quem são? Perguntou Ana, sem saber por que lhe importava, limpando as mãos no avental verde que usava amarrado na cintura. Para alguém que decepcionei sem querer, respondeu Lucas, aproximando-se do balcão. Seus sapatos italianos deixavam marcas molhadas sobre o chão. Alguém que merece algo mais bonito que minhas palavras. Havia sinceridade em sua voz, uma honestidade crua que contrastava com o luxo evidente de sua vestimenta. Ana notou o relógio Rolex em seu pulso, o corte impecável do terno apesar de estar encharcado, a forma como suas mãos que claramente nunca haviam trabalhado a terra, se moviam com uma elegância nervosa. O que deveria ter sido uma simples transação comercial se transformou em uma conversa de 40 minutos, enquanto a chuva tamborilava nas janelas e o aroma de pitanga das árvores da rua se misturava com o perfume das flores. Lucas contou que era CEO de uma empresa de tecnologia que havia construído do zero, depois de crescer em um abrigo de menores em São Paulo sem conhecer afeto familiar. Sua voz se quebrava ligeiramente ao falar daqueles anos, das noites frias em beliches de ferro, da solidão que o acompanhou como uma sombra mesmo quando alcançou o sucesso. Ana, por sua parte, compartilhou fragmentos de sua própria história. A morte precoce de seu pai quando tinha 8 anos, a luta de sua mãe para manter a floricultura funcionando, os sonhos de juventude de estudar arquitetura que se evaporaram diante da necessidade de pagar contas. Percebeu a solidão naqueles olhos castanhos, a mesma que via no espelho quando fechava a loja às 10 da noite, depois de ajudar sua mãe com o jantar, e voltava para o pequeno quarto com vista para as luzes da cidade. Lucas pagou pelo arranjo mais caro da loja. Rosas vermelhas colombianas
misturadas com lírios brancos e folhagens tropicais. Deixou uma gorjeta generosa que ela inicialmente se recusou a aceitar e partiu deixando apenas seu cartão de visita prateado sobre o balcão de azulejos antigos. Ana ficou olhando aquele cartão durante um bom tempo, passando o polegar sobre as letras em relevo dourado. Lucas Mendes Silva, CEO, Tecnova Solutions. Aquela noite, enquanto jantava com sua mãe na cozinha apertada do apartamento, Ana não conseguiu parar de pensar nele. Quem era aquele homem? Perguntou sua mãe, Dona Maria, uma mulher de 60 anos com o cabelo preso num coque apertado e mãos ásperas de toda uma vida de trabalho. Vi da janela, elegante demais para nosso bairro. Só um cliente, mãe, respondeu Ana, mas suas bochechas coraram de um jeito que não passou despercebido pelos olhos atentos de Dona Maria. Durante 2 semanas, Ana guardou aquele cartão na gaveta do balcão, resistindo ao impulso de ligar. Mas Lucas voltou, dessa vez sem a chuva como desculpa. Usava um terno cinza claro e um sorriso tímido que contrastava com seu porte imponente. As flores funcionaram? Perguntou Ana, surpreendendo-se com o quanto se importava com a resposta. Ainda não sei, admitiu Lucas, mas decidi que precisava de mais, dessa vez para mim mesmo. E voltou de novo, e de novo. Cada visita revelava novas camadas daquele homem complexo. Confessou que sofria de insônia crônica desde criança, que havia construído um império, mas não tinha com quem compartilhar a feijoada que preparava aos domingos, que a simplicidade dela, tão diferente das mulheres da alta sociedade carioca, o acalmava de um jeito que nenhuma terapia havia conseguido. Tem algo nesse lugar, disse Lucas uma tarde enquanto a ajudava a fechar a loja. Algo na forma como você arruma as flores, em como conhece cada cliente pelo nome, em como o cheiro dessa loja fica impregnado na minha roupa por horas depois que vou embora. Me faz sentir em casa. Ana sentiu seu coração acelerar. Nunca ninguém havia descrito sua humilde floricultura daquele jeito, como se fosse um refúgio, em vez de simplesmente um negócio familiar em decadência. Olhou para Lucas sob a luz dourada do entardecer que entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar, e entendeu que estava começando a sentir algo perigoso, algo que ameaçava quebrar todos os muros que havia construído tão cuidadosamente. Lucas, começou com voz trêmula, você e eu somos de mundos completamente diferentes. Eu sou só uma florista de Santa Teresa. Você é alguém que esteve sozinho a vida toda, a interrompeu suavemente, aproximando-se até que podia sentir o perfume de jasmim barato misturado com o aroma das flores frescas. Alguém que finalmente encontrou um lugar onde pode respirar. Porque às vezes as diferenças que nos separam são exatamente as que nos completam, como a terra e a água que uma semente precisa para florescer. A primeira vez que Lucas convidou Ana para jantar, ela quase recusou. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, ouvindo aquela voz grave propor um encontro fora dos limites seguros da floricultura. O restaurante ficava no último andar de um edifício moderno em Botafogo, com vista panorâmica para o Pão de Açúcar iluminado e o Cristo Redentor majestoso cortando o céu noturno. Não tenho nada apropriado para vestir, confessou Ana, olhando seu guarda-roupa escasso que continha principalmente jeans desgastados e blusas simples para o trabalho. Você é perfeita do jeito que está, respondeu Lucas, e havia tanta sinceridade em seu tom que Ana sentiu algo derreter dentro do peito. Na sexta-feira à noite, Ana vestiu o único vestido que possuía, preto e simples, comprado em uma das lojas modestas do Saara durante as liquidações do ano anterior. Olhou-se no espelho rachado de seu quarto e quase riu da imagem. Uma garota de morro tentando aparentar sofisticação. Sua mãe entrou sem bater, como sempre fazia, e parou no batente da porta. Está linda, filha, disse Dona Maria, com lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher que você se tornou. Mãe, é só um jantar, protestou Ana, mas ambas sabiam que era muito mais que isso. Quando desceu do Uber em frente ao restaurante e viu Lucas esperando na entrada, vestido com um smoking que parecia saído de uma revista, Ana teve vontade de correr de volta para a segurança de Santa Teresa. Mas ele sorriu.
Um sorriso tímido, quase infantil, que transformou completamente seu rosto habitualmente sério e ofereceu o braço com um cavalheirismo antiquado que a fez sentir pela primeira vez na vida verdadeiramente especial. O restaurante era um mundo diferente. Toalhas brancas engomadas, taças de cristal que refletiam a luz de lustres modernos, garçons que se moviam com a precisão de bailarinos treinados. Ana se sentiu deslocada entre aquelas mesas ocupadas por mulheres com joias que provavelmente custavam mais que sua loja inteira, homens com relógios que marcavam não só a hora, mas também o status social. Relaxa, sussurrou Lucas, colocando a mão sobre a dela sobre a mesa de mármore. Somos só duas pessoas jantando juntas. Nada mais. Mas não era tão simples. Durante o jantar, enquanto provavam pratos sofisticados, que reimaginavam receitas brasileiras tradicionais, moqueca desconstruída, picanha com farofa de caviar, bobó de camarão molecular, Ana percebeu como os outros comensais os observavam. O sussurro discreto, os olhares de julgamento das mulheres cobertas de pérolas e diamantes que frequentavam aqueles círculos. Uma senhora de meia-idade, com o cabelo pintado de loiro platinado e um chale de seda Hermès sobre os ombros, comentou alto o suficiente para ela ouvir. Claramente é uma interesseira. Sempre é a mesma coisa com esses homens bem-sucedidos. Se deixam encantar por qualquer novinha com um rosto bonito. As palavras arderam como brasas sobre sua pele. Ana baixou o olhar para o prato, sentindo o calor da vergonha subir pelo pescoço. Mas Lucas simplesmente entrelaçou os dedos nos dela sobre a mesa, ignorando completamente o veneno alheio. Ana, disse com firmeza, esperando até que ela erguesse o olhar para encontrar seus olhos castanhos. Você não deve nada a essas pessoas. Não deve explicações. Não deve se conformar às expectativas delas. A única pessoa cuja opinião importa aqui é você. E o que eu acho? Perguntou Ana, com voz mal audível sobre o murmúrio de conversas e o tinir de taças. Isso é o que espero descobrir, respondeu Lucas, acariciando suavemente o dorso de sua mão com o polegar. Passo a passo, sem pressão. Depois do jantar, Lucas a levou para caminhar pelos arcos da Lapa. A noite estava morna, com aquele calor úmido característico do Rio que fazia o ar parecer denso e carregado de promessas. O som de samba vindo de algum bar próximo se misturava com o burburinho da vida noturna carioca. As luzes da cidade se refletiam nas pedras antigas dos arcos como estrelas caídas. Caminharam em silêncio por um tempo, até chegarem a um ponto onde a vista da Baía de Guanabara se abria diante deles, com o Cristo iluminado ao fundo. Lucas parou e virou-se para ela, e Ana pôde ver em seu rosto uma vulnerabilidade que ele não havia mostrado antes. Não preciso de respostas hoje, disse, colocando as mãos nos bolsos da calça, como se não soubesse o que fazer com elas. Não preciso de promessas. Só quero que saiba que você me faz sentir algo que achei que nunca mais poderia sentir. O quê? Sussurrou Ana, dando um passo em sua direção. Esperança, respondeu Lucas. A esperança de que talvez, depois de tudo, não estou destinado a ficar sozinho. E então aconteceu. Lucas ergueu lentamente a mão e tocou com delicadeza o rosto de Ana, dando-lhe todo o tempo do mundo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e se inclinou para aquele toque, sentindo como suas defesas desmoronavam como castelos de areia diante da maré. O beijo foi suave no começo, quase tímido, como se ambos temessem quebrar algo frágil e precioso. Mas depois se aprofundou, carregado com toda a solidão de duas pessoas que haviam passado tempo demais construindo muros em vez de pontes. Quando se separaram, Ana tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio, de finalmente entender o que as pessoas descreviam quando falavam de conexão verdadeira. Meu Deus, sussurrou ela, tocando os próprios lábios, como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. O que estamos fazendo, Lucas? Algo que deveria ter acontecido há muito tempo, respondeu ele, secando com ternura as lágrimas de suas bochechas. Ou talvez exatamente no momento certo. Quem pode saber? Naquela noite, quando Ana chegou em casa passada a meia-noite, encontrou sua mãe ainda acordada,
fazendo crochê no sofá gasto da sala. Dona Maria ergueu os olhos e estudou o rosto da filha. As bochechas coradas, os olhos brilhantes, o sorriso que não conseguia esconder. Toma cuidado, minha filha, disse finalmente. Homens como esse vivem num mundo diferente, um mundo que pode ser cruel, com moças como nós. Eu sei, mãe, respondeu Ana, beijando a testa da mãe. Mas pela primeira vez na minha vida, sinto que estou viva de verdade. Porque o amor verdadeiro não pergunta se estamos prontos, simplesmente chega e nos transforma, nos desafia a ser mais corajosos do que achávamos ser possível. A manhã seguinte trouxe consigo a primeira rachadura naquele mundo perfeito que Ana havia começado a construir em sua mente. Estava arrumando um buquê de rosas amarelas para o casamento dos Oliveira, quando a porta da floricultura se abriu com tanta força que os sininhos sobre a moldura tilintaram violentamente. Uma mulher entrou, loira, impecável, usando um conjunto Chanel vermelho que custava mais que 6 meses de aluguel da loja. Seus saltos Louboutin repicavam sobre o piso com a autoridade de alguém acostumado a que o mundo se movesse ao seu compasso. Usava óculos escuros Prada, que não tirou apesar de estar no interior da loja. Então é você a novidade, disse com um tom que gotejava veneno, o sotaque paulistano carregado de desdém. Ana sentiu o sangue gelar. Como? A mulher tirou os óculos com um movimento dramático, revelando olhos verdes frios que escanearam Ana da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um objeto em leilão. Fernanda Almeida. Apresentou-se, estendendo uma mão que Ana não apertou. A ex-noiva do Lucas. Embora ex seja um termo relativo, não acha? O mundo pareceu inclinar sobre seu eixo. Ana teve que se apoiar no balcão para não perder o equilíbrio. Não sei do que está falando. Ah, não te contou? Fernanda sorriu, e foi como ver um tubarão mostrando os dentes. Claro que não. Lucas tem um padrão, sabe? Mulheres frágeis, necessitadas, com aquele ar de inocência que faz ele se sentir um salvador. Ele se cansa rápido. Fernanda pegou seu iPhone, numa capinha de couro legítimo, e deslizou as fotos até encontrar uma específica. Mostrou para Ana, Lucas e Fernanda abraçados em frente ao Cristo Redentor, sorrindo para a câmera com o ar de um casal perfeitamente sincronizado. A data no canto inferior indicava que havia sido tirada apenas 3 meses atrás, durante um passeio romântico. Essa foi nossa última escapada antes dele decidir que precisava de espaço, explicou Fernanda, guardando o celular. Sabe quantas vezes ele já disse isso antes? 4. 4 vezes nos 5 anos que estivemos juntos, e sempre volta. Ana sentiu náusea. Por que está me dizendo isso? Porque, diferente das outras, você parece doce. Fernanda deu de ombros. E tenho pena de te ver construindo castelos no ar. Lucas Mendes Silva é um homem complicado, querida. Tem demônios que nem ele mesmo entende completamente. E esses demônios sempre ganham no final. Depois que Fernanda foi embora, deixando para trás um rastro de perfume caro e palavras venenosas, Ana se sentou no banquinho atrás do balcão com as mãos tremendo. Olhou as rosas que estava arrumando, tão perfeitas por fora, tão frágeis na realidade, prontas para murchar ao primeiro descuido. Era isso o que ela era para Lucas? Uma distração temporária? Mais uma numa linha de mulheres quebradas que ele tentava consertar para se sentir melhor consigo mesmo? Durante os dias seguintes, Ana tentou agir normalmente, mas as sementes de dúvida que Fernanda havia plantado começaram a germinar. Quando Lucas apareceu na floricultura naquela tarde, sorridente e relaxado, trazendo café da padaria favorita dele em Copacabana, ela não conseguiu olhá-lo nos olhos. "O que foi?" perguntou Lucas imediatamente, conhecendo já o suficiente seu rosto para detectar quando algo estava errado. "Quem é Fernanda Almeida?" perguntou Ana diretamente, cruzando os braços sobre o peito. Lucas empalideceu visivelmente. Colocou os cafés sobre o balcão com mãos que de repente pareciam inseguras. "Ana, só responde a pergunta." "Foi minha noiva", admitiu finalmente, passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. "Terminamos há 4 meses. Foi complicado." "Ela veio aqui hoje", disse Ana,
observando como a surpresa e depois a raiva cruzavam o rosto de Lucas. Me mostrou fotos de vocês juntos, há 3 meses. Essas fotos são velhas, Lucas balançou a cabeça. Fernanda tem problemas para aceitar que terminamos. Ela tem... Tem o quê? Pressionou Ana. Me perseguido? Inventado histórias? Ou me contado a verdade sobre seu padrão com mulheres necessitadas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas a olhou com uma mistura de dor e compreensão, como se soubesse exatamente quais botões Fernanda havia apertado e como. Ana, me escuta, começou rodeando o balcão para se aproximar dela, mas Ana recuou. Não sei o que ela te disse exatamente, mas posso imaginar. Fernanda é manipuladora, sempre foi. Parte da razão pela qual terminamos. E as outras mulheres? Insistiu Ana, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Quantas teve antes de mim? 2, admitiu Lucas, e a honestidade em sua voz era inegável. 2 relacionamentos nos últimos 5 anos, ambos de curta duração. Sim, busquei conexão onde achei que poderia encontrar. Sim, falhei. Mas, Ana, você não é um padrão, não é uma repetição de nada. Como posso saber? Sussurrou ela. Não pode, respondeu Lucas simplesmente, exceto me dando tempo para te provar. Exceto confiando no que sente quando estamos juntos, em vez do que uma ex amarga te diz que deveria sentir. Ana queria acreditar nele. Deus, quanto queria acreditar. Mas o medo era um bicho vivo em seu peito, arranhando e mordendo. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar. Lucas assentiu lentamente, respeitando seu espaço, apesar de poder ver a dor em seus olhos castanhos. Vou te dar todo o tempo que precisar, prometeu. Mas, Ana, por favor, não deixa a Fernanda destruir algo que mal começou. Não dá esse poder para ela. Depois que ele foi embora, Ana fechou a floricultura mais cedo e subiu para o apartamento. Sua mãe estava preparando o jantar e ergueu os olhos quando a viu entrar. O que aconteceu? Perguntou Dona Maria, conhecendo a filha o suficiente para saber quando estava sofrendo. Ana contou tudo, a visita de Fernanda, as fotos, as dúvidas que agora carcomiam seu coração. Dona Maria escutou em silêncio, mexendo o feijão na panela enquanto sua filha derramava sua confusão e dor. Sabe o que aprendi depois que seu pai morreu? Disse finalmente Dona Maria, desligando o fogo e virando para olhar Ana nos olhos. Que o medo pode roubar mais felicidade da gente que qualquer traição de verdade. Seu pai e eu quase não casamos porque eu tinha medo. Medo de que ele me deixasse, medo de não ser suficiente, medo de 1000 coisas que nunca aconteceram. E se o Lucas for como a Fernanda diz? Perguntou Ana. E se não for? Rebateu sua mãe. E se você tá deixando uma estranha ditar o rumo da sua vida? Ana, não tô te dizendo para confiar cegamente. Tô te dizendo para usar seus próprios olhos, seu próprio coração. O que eles te dizem? Ana pensou em como Lucas a olhava, na ternura com que tocava seu rosto, nas conversas longas sobre sonhos e medos. Pensou em como se sentia segura com ele de um jeito que nunca havia experimentado antes. Me dizem que estou me apaixonando por ele, admitiu em voz baixa, e isso me apavora. O amor sempre apavora, sorriu Dona Maria, acariciando o cabelo da filha, porque significa entregar para outra pessoa o poder de nos machucar. Mas também significa dar o poder de nos fazer mais felizes do que poderíamos ser sozinhos. Porque a confiança não é a ausência de medo, mas a decisão de acreditar apesar dele, de construir pontes, mesmo quando as sombras do passado tentam nos convencer de que só trarão desmoronamentos. A semana que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida de Ana. Lucas respeitou seu pedido de espaço, mas deixava pequenas mensagens. Um buquê de flores do campo na porta da loja toda manhã. Bilhetes escritos à mão com frases simples que tocavam seu coração. Pensando em você, sem pressão. Só quero que saiba que você importa. Foi no meio dessa confusão que Ana começou a notar coisas estranhas. Homens de terno escuro estacionados em frente à floricultura em carros com vidros fumê. Clientes que faziam perguntas pessoais demais sobre seu relacionamento com Lucas, interrompendo o fluxo normal dos vizinhos
que vinham comprar cravos para os oratórios ou rosas para os jardins. Numa terça-feira à tarde, um deles, um homem corpulento com sotaque paulista e uma cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, foi mais direto. "Senhorita Santos", disse, apoiando-se pesadamente sobre o balcão enquanto Ana cortava hastes de lírios. "Há quanto tempo exatamente você conhece o Sr. Mendes Silva?" "Desculpe?" Ana largou a tesoura, sentindo uma pontada de alarme. "É uma pergunta simples." O homem sorriu, mas não havia calor na expressão. "Veja bem, estamos investigando certas irregularidades nas finanças da empresa dele, e seu nome infelizmente surgiu na nossa investigação." "Meu nome?" repetiu Ana, sentindo o mundo começar a girar. "O que meu nome tem a ver com as finanças do Lucas?" "Isso é exatamente o que estamos tentando determinar." O homem tirou um cartão de visita. "Investigador particular, contratado pelos acionistas da Tecnova Solutions. Se souber de algo sobre transferências irregulares, contas secretas ou qualquer atividade financeira suspeita, seria do seu interesse cooperar." Depois que ele foi embora, Ana se sentou com as pernas bambas. Contas secretas, atividades suspeitas, em que ela havia se metido. Naquela noite confrontou Lucas. Ele estava esperando do lado de fora da floricultura, encostado no Audi preto, e quando viu o rosto dela soube imediatamente que algo havia acontecido. "Precisamos conversar", disse Ana sem rodeios. "E preciso da verdade toda. Agora." Foram para um boteco tranquilo na Lapa, um lugar discreto onde poderiam falar sem serem ouvidos. Lucas pediu 2 cervejas e esperou que Ana começasse. "Vieram hoje", disse ela. "Há investigadores particulares, fazendo perguntas sobre você, sobre nós, sobre dinheiro. Lucas, o que está acontecendo?" Lucas fechou os olhos e, pela primeira vez, Ana viu medo verdadeiro em seu rosto. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. "Vou te contar tudo", começou. "E depois que ouvir, vou entender completamente se decidir que quer ficar longe de mim." Durante a hora seguinte, Lucas revelou uma história que Ana nunca teria imaginado. Sim, ele era CEO da Tecnova Solutions, uma empresa bem-sucedida de software. Mas o que seus acionistas não sabiam era que durante os últimos 3 anos, Lucas havia desviado uma parte significativa dos lucros, não para se enriquecer, mas para financiar uma rede de abrigos para crianças e adolescentes em todo o Brasil. "Cresci num desses lugares", explicou, com a voz carregada de emoção. "Sei o que é ser uma criança sem família, sem esperança. Quando tive sucesso, jurei que faria algo a respeito. Mas os acionistas, eles só querem maximizar lucros. Queriam se expandir para mercados duvidosos, vender dados de usuários, comprometer a privacidade por dinheiro. Eu me neguei. E eles?" perguntou Ana. "Estão tentando me tirar", admitiu Lucas. "Contrataram investigadores para procurar qualquer coisa que possam usar contra mim. E encontraram as transferências para os abrigos. Agora estão argumentando o desvio de fundos." "Mas você está usando o dinheiro da empresa para causas sociais." Ana estava confusa. "Com certeza isso não é crime. Tecnicamente deveria ter tido aprovação do conselho", explicou Lucas amargamente. "Sabia que nunca conseguiria, então agi mesmo assim. E agora vão usar isso para me destruir. Vão arruinar minha reputação, fechar os abrigos e provavelmente garantir que eu nunca mais possa trabalhar nessa indústria." Ana processou essa informação lentamente. "E eu? Por que estão investigando meu nome?" Lucas a olhou com culpa escrita em cada linha do rosto. "Porque fiz uma transferência para a conta da floricultura mês passado. Queria ajudar sua mãe com os reparos do teto que você mencionou. Não pensei que ia te colocar em perigo." "Lucas", Ana sussurrou sentindo as lágrimas começarem a cair. "Por quê? Por que faria isso?" "Porque me importo com você", respondeu simplesmente. "Porque vi como você se preocupava com isso e queria ajudar. E agora te arrastei para essa bagunça." Ana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando a cerveja no copo sem beber. Era tudo demais. Fernanda, os investigadores, as contas secretas. Parte dela queria se levantar e correr, voltar para a simplicidade de sua vida antes que Lucas entrasse nela. Mas outra parte, uma parte mais forte que nem sabia que existia, viu a verdade em seus olhos.
Viu um homem que havia dedicado sua vida a ajudar outros, que arriscou tudo por princípios, que agora estava pagando o preço de fazer a coisa certa num mundo que recompensava a ganância. "O que você vai fazer?" perguntou finalmente. "Tenho duas opções." Lucas suspirou. "Posso renunciar silenciosamente, permitir que coloquem outra pessoa como CEO e provavelmente salvar alguma coisa da minha reputação. Ou posso lutar, expor as práticas corruptas do conselho, mas arriscar perder tudo, incluindo a possibilidade de continuar ajudando essas crianças." "E o que você quer fazer?" Lucas a olhou intensamente. "Quero lutar. Mas, Ana, se eu fizer isso, vai ficar feio. A mídia, os escândalos, o escrutínio, e qualquer pessoa perto de mim vai ser arrastada também. Sua floricultura, sua mãe, sua reputação no bairro, tudo vai estar em risco." "Você está pedindo minha permissão?" perguntou Ana suavemente. "Estou te dando uma saída", corrigiu Lucas. "Podemos terminar isso agora, publicamente. Criar distância. Te proteger do escândalo que está por vir." Ana pensou em sua vida antes de Lucas. Segura, previsível, pequena. Pensou nas palavras de sua mãe sobre o medo que rouba a felicidade. Pensou nas crianças em abrigos que dependiam da bondade de um homem que todos estavam tentando destruir. "Não", disse finalmente, com voz firme. "Não vou te dar uma saída, e não vou pegar uma para mim." Lucas piscou surpreso. "Ana, você não entende o que..." "Entendo perfeitamente", o interrompeu pegando a mão dele sobre a mesa. "Entendo que você é um homem bom numa situação impossível. Entendo que você tem coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. E entendo que se eu te deixar lutar isso sozinho, vou me odiar pelo resto da vida. Isso pode destruir tudo que você construiu", alertou Lucas. "Então a gente constrói de novo", respondeu Ana. "Juntos." Pela primeira vez em semanas, Lucas sorriu. Um sorriso real cheio de alívio e gratidão, e algo mais profundo que nenhum dos dois estava ainda pronto para nomear. "Tem certeza?" perguntou, precisando ouvir mais uma vez. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", prometeu Ana. "Porque o verdadeiro caráter se revela não nos momentos de triunfo, mas nas crises, quando precisamos escolher entre a segurança e a integridade, entre nos proteger ou defender o que é certo." Os meses seguintes foram uma prova de fogo para Ana e Lucas. A decisão de lutar contra o conselho da Technova Solutions desencadeou uma tempestade midiática que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Tudo começou com uma matéria no Estadão, publicada numa segunda-feira de manhã. CEO de empresa de tecnologia acusado de desvio de fundos. A matéria pintava Lucas como um executivo corrupto que vinha roubando dos acionistas para financiar projetos pessoais. Não mencionava que esses projetos pessoais eram abrigos para crianças. Não mencionava as práticas duvidosas do conselho que Lucas havia se recusado a aprovar. Ana estava arrumando um buquê de lírios quando seu celular começou a tocar sem parar. Repórteres, amigos preocupados, vizinhos fofoqueiros, todos queriam saber sobre seu relacionamento com o CEO corrupto. Sua mãe desceu do apartamento com o jornal na mão, o rosto pálido. "Ana, o que você fez?" perguntou Dona Maria, deixando cair o jornal sobre o balcão. "Escolhi lutar, mãe", respondeu Ana, sentindo que sua determinação da noite anterior se endurecia em algo mais sólido. "Por alguém que vale a pena." Mas a realidade dessa escolha ficou mais clara nos dias seguintes. Os clientes regulares começaram a evitar a floricultura, intimidados pelos repórteres que acampavam do lado de fora. As vendas caíram drasticamente. As contas começaram a se acumular sobre a escrivaninha nos fundos. Uma noite, quando Ana fechava a loja, encontrou um pichação na porta. "Ladra." As letras vermelhas escorriam como sangue sobre a madeira antiga. Ana ficou olhando por um bom tempo, sentindo o peso de sua decisão pela primeira vez de verdade. Lucas apareceu 20 minutos depois que ela ligou. Havia corrido do escritório, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e o cabelo bagunçado. Quando viu a pichação, seu rosto se endureceu de raiva. "Vou descobrir quem fez isso", prometeu. "Não importa quem fez." Ana balançou a cabeça, tirando as chaves com mãos trêmulas.
Importa que fizeram. Importa que minha mãe tem razão. Isso está nos destruindo. Ana, a dona Cláudia cancelou o pedido do casamento da filha hoje, continuou Ana, sentindo as lágrimas finalmente ameaçarem transbordar. Era o maior pedido do ano. E seu Manuel, que compra flores aqui há 30 anos, atravessou a rua quando me viu. 30 anos, Lucas, e agora nem consegue olhar para mim. Lucas tentou abraçá-la, mas Ana se afastou. Precisava dizer isso. Precisava que ele entendesse completamente o que estava custando. Minha mãe está doente de preocupação, disse. Não dorme direito há semanas. Os vizinhos a evitam na igreja. E hoje recebeu uma ligação anônima dizendo que a filha dela é uma vergonha para o bairro. Meu Deus, Ana, sinto muito. A voz de Lucas se quebrou. Nunca deveria ter... Não ouse dizer que nunca deveria ter me envolvido. Ana o interrompeu ferozmente. Eu escolhi isso. Escolhi ficar com você, escolhi lutar. Mas preciso que entenda o que estamos perdendo. Eu entendo. Lucas assentiu lentamente. E se você quer parar... Não quero parar. Ana finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas estou com medo, Lucas. Com tanto medo de que no final a gente perca tudo e não consiga nada. Lucas a abraçou então, e dessa vez ela deixou. Agarraram-se um ao outro na porta da floricultura vandalizada, sob as estrelas cariocas que haviam visto incontáveis histórias de amor e perda ao longo dos séculos. Vamos encontrar um jeito, sussurrou Lucas contra o cabelo dela. Eu prometo. Vamos encontrar um jeito de lutar sem que isso te custe tudo. Mas promessas eram mais fáceis de fazer que de cumprir. Na semana seguinte, a floricultura foi vandalizada de novo. Dessa vez, alguém quebrou a vitrine principal e destruiu metade do estoque. Rosas pisoteadas, lírios quebrados, cravos espalhados pelo chão, como restos de uma batalha. Ana chamou a polícia, mas eles foram pouco úteis. Provavelmente vândalos, e disse o policial sem convicção, anotando num caderninho amassado. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Quando Lucas ofereceu pagar os reparos, Ana quase aceitou. Mas Dona Maria interviu com uma firmeza que surpreendeu os dois. Não, disse a mãe dela. Não vamos ser vítimas aqui. Vamos consertar isso nós mesmas, com nosso próprio dinheiro. Ana, chama seu primo Tiago. Ele é marceneiro. Lucas, se quer ajudar, ajuda com as mãos, não com o dinheiro. Foi um momento definitivo. Naquela noite, Lucas voltou sem o terno de CEO. Apareceu de bermuda e camiseta velha, com ferramentas emprestadas e a humildade de alguém disposto a se ajoelhar e trabalhar. Tiago, o primo de Ana, chegou com madeira e vidro. Juntos, os 4 trabalharam até o amanhecer, consertando a vitrine, substituindo as prateleiras danificadas, limpando cada pétala destroçada do chão. Dona Maria fez bolo de fubá e café nos fundos, e em algum momento por volta das 3 da manhã, algo mudou. Sabe, disse Tiago enquanto Lucas passava pregos, os jornais dizem que você é bandido, mas nenhum bandido que conheço viria pregar tábua às 3 da manhã. Lucas sorriu cansado. Obrigado. Não me agradece ainda, alertou Tiago. Minha prima é teimosa que nem mula. Se machucar o coração dela, essas ferramentas que você está usando agora podem ter outro propósito. Foi um momento de leveza no meio da escuridão, e Ana sentiu algo afrouxar no peito. Talvez nem todos os tivessem abandonado. Talvez ainda houvesse esperança. Quando terminaram, quando a primeira luz da aurora começou a tingir o céu de rosa e dourado, sentaram-se juntos na calçada, em frente à floricultura consertada. Estavam sujos, cansados, mas havia algo triunfante em simplesmente ter sobrevivido à noite. Sabe o que aprendi essa noite? Perguntou Lucas, pegando a mão de Ana, enquanto Dona Maria e Tiago limpavam lá dentro. O quê? Respondeu Ana, apoiando a cabeça no ombro dele. Que coragem não é a ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar de ter medo. Você me ensinou isso, Ana. Todo dia que você não desiste, toda vez que enfrenta outro vizinho que te julga, toda vez que abre essa loja apesar de tudo, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Ana sentiu lágrimas frescas, mas eram diferentes. Eram lágrimas de determinação, de entendimento de que haviam cruzado um limite. Não havia mais volta, só seguir em frente. Vamos ganhar isso, disse com convicção.
Não sei como, mas vamos ganhar. Porque a verdadeira força não vem de nunca cair, mas de se levantar cada vez que caímos, de encontrar nas ruínas a inspiração para reconstruir algo ainda mais forte. O primeiro aliado inesperado veio na forma de Roberto Fernandes, um jornalista investigativo da Folha que contatou Lucas diretamente. Tenho acompanhado seu caso, disse Roberto quando se encontraram num café discreto em Ipanema. E algo não bate. Os acionistas que estão te acusando têm histórias suspeitas. Investimentos em paraísos fiscais, ligações com empresas que foram multadas por corrupção. Por que de repente se preocupam tanto com ética financeira? Lucas estudou o homem à sua frente, 40 e tantos anos, cabelo grisalho, olhos astutos atrás de óculos de armação metálica. Por que está me dizendo isso? Porque jornalismo deveria ser sobre verdade, não sobre vender jornal. Roberto deu de ombros. E acho que tem uma história aqui que vale a pena contar. Mas preciso de provas. Preciso de documentos, e-mails, qualquer coisa que prove que o que você fez foi benéfico e que eles estão te atacando por razões corruptas. Ana, que tinha insistido em ir à reunião, se inclinou para a frente. E se a gente der essas provas? O que garante que você não vai usar contra a gente? Roberto a olhou com respeito. Minha palavra. E minha reputação de 20 anos em jornalismo investigativo. Já derrubei políticos corruptos, já expus fraudes corporativas. Não estou no negócio de perseguir os mocinhos. Foi o começo de uma colaboração tensa, mas produtiva. Lucas abriu seus arquivos. Cada transferência, cada abrigo beneficiado, cada decisão empresarial que tinha tomado. Roberto trabalhou incansavelmente, rastreando as conexões entre os acionistas que o atacavam, descobrindo irregularidades que fariam as transgressões de Lucas parecerem insignificantes em comparação. Enquanto isso, em Santa Teresa, algo mais estava acontecendo. A floricultura podia ter perdido alguns clientes de classe alta, mas os vizinhos do bairro, os verdadeiros cariocas que conheciam a família de Ana há gerações, começaram a fechar fileiras. Seu Antônio, dono do boteco da esquina, começou a mandar clientes para a floricultura. Se precisa de flor, vai na Ana, dizia. Aquela menina tem mais caráter no dedinho que todos esses ricos juntos. Dona Célia, a dona da padaria, começou a trocar pão por flores, garantindo que Ana e sua mãe tivessem o que comer, mesmo nos dias em que as vendas eram fracas. As mulheres de Santa Teresa se ajudam, dizia simplesmente. Até o padre João, o padre da paróquia local, mencionou Ana durante seu sermão de domingo, sem nomear diretamente, mas deixando claro que julgar os outros pelos erros percebidos não era cristão. O verdadeiro caráter se revela na adversidade, disse do púlpito, sua voz ecoando nas paredes antigas da igreja. E há entre nós alguém que está nos mostrando o que significa permanecer firme em suas convicções, mesmo quando o mundo a critica. Deveríamos aprender com esse exemplo. Dona Maria, sentada ao lado de Ana no banco da família, apertou a mão da filha. Era um reconhecimento silencioso, um pedido tácito de desculpas por ter duvidado. A segunda aliada inesperada foi muito mais surpreendente. Fernanda Almeida. Apareceu na floricultura numa tarde chuvosa, de forma similar a como Lucas havia aparecido meses atrás, mas dessa vez não havia arrogância em sua postura. Parecia humana, vulnerável. Preciso falar com você, disse sem rodeios. Ana considerou negar a entrada, mas algo na expressão de Fernanda a deteve. Acenou para os fundos e ali, rodeadas pelo cheiro de terra e flores, Fernanda revelou uma verdade desconfortável. Não vim aqui meses atrás para te avisar, começou retorcendo as mãos. Mãos que Ana agora notou tinham as unhas roídas, sinal de nervosismo. Vim porque estava com ciúme. Porque o Lucas me olhou com mais carinho numa semana com você do que me olhou em 5 anos juntos. E eu queria destruir isso. Ana permaneceu em silêncio, esperando. Mas aí vi como você lutou, continuou Fernanda. Vi como não correu quando as coisas ficaram difíceis. E percebi uma coisa. O Lucas nunca me pediu para lutar por ele. Nunca me deu a chance de provar que eu podia ser mais que uma decoração cara no braço dele. Por que está me dizendo isso? Perguntou Ana. Porque estive num jantar semana passada com alguns dos acionistas da Tecnova.
Fernanda respirou fundo. E ouvi coisas, planos para sabotar ainda mais a reputação do Lucas, para garantir que ele nunca mais possa trabalhar com tecnologia. E também, fez uma pausa, planos para te atacar diretamente. Vão tentar provar que você é cúmplice, que sabia das transferências e se beneficiou. Mas isso é ridículo, protestou Ana. Nem sabia do dinheiro que ele transferiu para a floricultura até semanas depois. Eu sei, Fernanda assentiu. Mas eles têm advogados bons e muitos recursos. Ana, você precisa de proteção legal. E por acaso, meu pai é um dos melhores advogados corporativos de São Paulo. A oferta de ajuda de sua antiga nêmesis deixou Ana sem palavras. Por que faria isso? Fernanda sorriu tristemente. Porque talvez seja a hora de eu também ser alguém que vale a pena. Porque você me mostrou o que significa ter classe sob pressão. Porque você é boa pro Lucas de formas que eu nunca fui. E porque, surpreendentemente, você virou minha amiga, e é isso que amigas fazem. Abraçaram-se então, duas mulheres que haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro hostil na floricultura. Naquela noite, quando Ana contou a Lucas sobre a visita de Fernanda, ele ficou igualmente surpreso. Você confia nela? Perguntou. Não sei, admitiu Ana. Mas acho que ela está sendo sincera. E Lucas, a gente precisa de toda a ajuda que puder conseguir. O pai de Fernanda, Rodrigo Almeida, se revelou tão formidável quanto a filha havia prometido. Alto, cabelo prateado, com a presença de alguém que havia ganhado mais casos do que perdido, estudou a situação de Lucas com olho crítico durante a primeira reunião. Isso é uma bagunça jurídica, disse sem rodeios, mas é uma bagunça que podemos limpar. A primeira coisa que precisamos fazer é entrar com uma ação por difamação. A segunda é coletar depoimentos de todas as crianças e funcionários dos abrigos que você beneficiou. A terceira, fez uma pausa, olhando para Diego e Ana sentados juntos em seu escritório luxuoso em São Paulo, é vocês dois casarem. O quê? Disseram em uníssono. Legalmente, um cônjuge não pode ser forçado a testemunhar contra o outro, explicou Rodrigo. Se casarem, a Ana tem proteção automática contra qualquer tentativa de usá-la contra você, Lucas. Além disso, apresenta uma frente unida. Mostra que você acredita nesse compromisso o suficiente para torná-lo legal. Ana e Lucas se entreolharam. Casamento era algo sobre o qual tinham dançado em volta. Algo que ambos sentiam crescer entre eles, mas que ninguém havia nomeado ainda. E agora, ali estava, sendo apresentado não como uma declaração romântica, mas como uma estratégia legal. Não desse jeito, disse Ana suavemente. Lucas, quando a gente casar, se a gente casar, quero que seja porque os dois escolheram pelas razões certas, não porque um advogado recomendou. Lucas pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com os dela. Concordo. Rodrigo, agradecemos o conselho, mas vamos encontrar outro jeito de proteger a Ana. Rodrigo os estudou por um momento, depois assentiu com o que poderia ter sido respeito. Muito bem. Então vamos fazer do jeito difícil. Espero que os dois estejam preparados para uma batalha longa. Estamos, respondeu Ana com convicção. Juntos. Porque os verdadeiros aliados nem sempre vêm de onde esperamos, e a redenção frequentemente começa com um ato de coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso significa admitir que estávamos errados. A batalha legal se intensificou durante o verão carioca. O calor era opressivo, com temperaturas que superavam os 40 graus, e a tensão na sala do tribunal não ajudava. Ana assistia a cada audiência, sentada nos bancos duros de madeira, ouvindo advogados discutirem sobre números e ética que pareciam cada vez mais abstratos. A estratégia de Rodrigo Almeida era brilhante, mas brutal. Expôs cada irregularidade dos acionistas que atacavam Lucas, arrastando seus próprios escândalos financeiros para a luz pública. Trouxe crianças dos abrigos para testemunhar, adolescentes que haviam encontrado esperança, graças aos programas que Lucas financiou, educadores que choraram no banco de testemunhas ao descrever a diferença que aqueles fundos fizeram. Mas o conselho corporativo tinha seus próprios ases na manga. Contrataram uma equipe de relações públicas que começou uma campanha sistemática de destruição de reputação. Matérias plantadas em revistas de negócios
Sugeriam que Lucas tinha problemas psicológicos não resolvidos de sua infância no abrigo, que sua obsessão com ajudar crianças era patológica. Pior ainda, começaram a atacar Ana diretamente. Uma matéria numa revista de fofocas a descrevia como uma jovem oportunista que havia seduzido Lucas para benefício financeiro. Incluíam fotos dela saindo da floricultura com círculos vermelhos ao redor de qualquer detalhe que pudessem criticar. Sua roupa simples, sua falta de maquiagem, seu carro velho. Foi demais para Dona Maria. A mãe de Ana sofreu um ataque de pânico severo depois de ler uma dessas matérias e tiveram que levá-la ao hospital. Ana se sentou ao lado da cama dela na emergência, segurando a mão trêmula da mãe, e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não consigo fazer isso, sussurrou com lágrimas caindo sobre os lençóis brancos do hospital. Mãe, sinto tanto. Não vale a pena. Nada vale tanto. Dona Maria, ainda pálida, mas com a determinação intacta, apertou a mão da filha. Não diz isso, disse com voz fraca, mas firme. Ana, me escuta, vivi uma vida segura. Depois que seu pai morreu, escolhi segurança acima de tudo. E foi uma boa vida, mas pequena. Você está vivendo grande. Está arriscando tudo por algo em que acredita, por alguém que ama. Não ouse desistir agora. Mas está te deixando doente, protestou Ana. Fiquei doente pelo estresse, sim, admitiu Dona Maria. Mas também me senti mais viva nesses últimos meses, mais orgulhosa de você. Mais parte de algo importante que em anos. Ana, alguns riscos valem a pena. Lucas chegou ao hospital 1 hora depois, após cancelar uma audiência importante. Seu rosto, quando viu Dona Maria na cama do hospital, era um retrato de culpa e dor. Isso acaba agora, disse. Ana, vou aceitar a oferta deles. Vou renunciar. Não. Ana o interrompeu, levantando-se. Você não vai renunciar. Não vai desistir. A gente vai terminar isso. Mas sua mãe... Está bem, interviu Dona Maria da cama. E vou ficar melhor. Lucas, aquele dinheiro que você tentou dar para Ana para os reparos do teto, a oferta ainda está de pé? Lucas piscou, confuso pela mudança de assunto. Claro, mas... Bom, usa para contratar segurança para a floricultura, disse Dona Maria. E para instalar câmeras, e para o que for necessário para manter minha filha segura enquanto vocês lutam. Porque vocês vão lutar, vão ganhar. E quando tudo isso acabar, vamos comemorar com a melhor garrafa de champanhe que o Rio pode oferecer. Foi um ponto de virada. Com a bênção de Dona Maria, Ana se sentiu livre para lutar com toda a sua força. Começou a documentar cada instância de assédio, cada matéria difamatória, cada ameaça anônima. Rodrigo usou essas evidências para apresentar acusações adicionais contra o Conselho Corporativo por assédio e intimidação. A matéria de Roberto Fernandes finalmente foi publicada 1 semana depois, num especial de fim de semana da Folha que ocupou 4 páginas completas. Estava meticulosamente investigada, cheia de documentação que demonstrava não só que Lucas havia agido eticamente, mas que os acionistas que o atacavam tinham históricos criminais encobertos. A reação pública mudou quase da noite para o dia. As redes sociais explodiram com hashtags de apoio. Organizações de direitos da criança começaram a defender Lucas publicamente. Outros CEOs saíram para compartilhar suas próprias histórias de conselhos corporativos corruptos. Mas o golpe mais significativo veio de um lugar inesperado. Os próprios funcionários da Tecnova Solutions, liderados por Patrícia Silva, a diretora de tecnologia que havia trabalhado com Lucas desde os primeiros dias da empresa, organizaram uma greve. Não vamos trabalhar para uma empresa dirigida por criminosos, declarou Patrícia numa coletiva de imprensa improvisada em frente aos escritórios da Tecnova no Rio. Lucas Mendes Silva construiu essa empresa com integridade, nos tratou com respeito e nos mostrou que o sucesso não requer comprometer nossos valores. Se tirarem ele, vamos todos embora. Foi o começo do fim para o Conselho corrupto. Diante da perda de toda a equipe técnica, o verdadeiro valor da empresa, e com uma opinião pública que agora os via como vilões, começaram a buscar um acordo. As negociações foram tensas e se estenderam por semanas. Rodrigo Almeida se manteve firme. Lucas seria completamente exonerado.
O conselho inteiro renunciaria, e seria estabelecido um fundo permanente para os abrigos, protegido de interferência corporativa futura. Finalmente, numa tarde quente de fevereiro, chegou o acordo. Lucas conservaria sua posição como CEO. O conselho seria substituído por membros que ele aprovaria. E os abrigos receberiam financiamento garantido pelos próximos 20 anos. Quando Lucas e Ana saíram do prédio de advocacia, onde o acordo final foi assinado, encontraram uma multidão esperando. Funcionários da Tecnova, vizinhos de Santa Teresa, crianças dos abrigos com seus educadores, jornalistas e simples cidadãos que haviam acompanhado a história. O aplauso foi ensurdecedor. Patrícia Silva se aproximou e abraçou Lucas sem cerimônias. Fernanda Almeida, parada ao lado com seu pai, sorriu genuinamente pela primeira vez que Ana conseguia lembrar. Roberto Fernandes estava lá com sua câmera, documentando o momento para outra matéria. Mas para Ana, a única pessoa que importava era Lucas. Olhou para ele. Esse homem que havia entrado em sua floricultura meses atrás, procurando flores para um pedido de desculpas, que havia transformado sua vida de formas que nunca teria imaginado, que havia lutado ao lado dela através da tempestade mais escura. Conseguimos, sussurrou Lucas, puxando-a para si enquanto as câmeras piscavam ao redor deles. Conseguimos, concordou Ana, permitindo-se finalmente acreditar que talvez, só talvez, o pior havia passado. Porque as vitórias mais doces são aquelas conquistadas através do sacrifício compartilhado, quando o triunfo não é apenas sobre adversários externos, mas também sobre nossos próprios medos e dúvidas. A vitória, no entanto, veio com um preço que não ficou evidente imediatamente. Nas semanas que seguiram ao acordo, enquanto a vida gradualmente voltava a algo parecido com normalidade, Ana começou a sentir o peso acumulado dos meses de luta. Tinha pesadelos, sonhos onde a floricultura era destruída repetidamente, onde lia matérias difamatórias sem fim, onde sua mãe jazia numa cama de hospital e nunca acordava. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, banhada em suor, incapaz de lembrar completamente os detalhes, mas sentindo o terror residual. Lucas estava lidando com seus próprios demônios. Apesar de ter sido exonerado publicamente, a traição de pessoas em quem havia confiado, alguns desses acionistas tinham sido amigos, ou assim pensava, deixou feridas profundas. Começou a trabalhar obsessivamente, chegando ao escritório antes do amanhecer e saindo muito depois do anoitecer. Preciso garantir que está tudo em ordem, dizia quando Ana perguntava sobre seus horários brutais. Preciso reconstruir o que quase destruíram. Mas Ana podia ver que era mais que isso. Era como se Lucas estivesse tentando provar algo, não aos acionistas ou ao público, mas a si mesmo. Uma noite, Ana foi aos escritórios da Tecnova perto da meia-noite, preocupada porque Lucas não havia respondido suas ligações. Encontrou-o sozinho em seu escritório, cercado de documentos, com olheiras profundas e mãos tremendo ligeiramente enquanto digitava. Lucas, disse suavemente da porta. Você precisa parar. Só preciso terminar isso, respondeu sem levantar os olhos. Ana entrou e fechou o notebook com firmeza. Não, o que você precisa é descansar. Ganhamos, lembra? Acabou. Acabou? Lucas ergueu os olhos e Ana viu algo quebrado naqueles olhos castanhos. Ana, quase te perdi. Quase perdi a empresa. Quase destruí a vida da sua mãe. Quase... Mas não destruiu. Ana o interrompeu ajoelhando-se na frente da cadeira dele. Quase não conta. O que conta é que estamos todos bem. Que ganhamos. Não me sinto como se tivesse ganhado, admitiu Lucas com voz quebrada. Me sinto como se tivesse mal sobrevivido, como se tivesse arrastado as pessoas que amo pelo inferno por minha teimosia. Foi a primeira vez que disseram essa palavra. Amor, em voz alta e diretamente. Ficou suspensa no ar entre eles, pesada de significado. Lucas, Ana pegou as mãos dele entre as suas. Olha para mim. Você me ama? Mais que tudo, respondeu sem hesitação. E eu te amo, disse Ana, sentindo a verdade dessas palavras ressoar em cada fibra de seu ser. Mas isso, essa obsessão em ser perfeito, em provar algo, não é amor.
É medo. E a gente não pode construir uma vida baseada no medo. Lucas fechou os olhos e Ana viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. A primeira vez que o via chorar. Não sei como parar de ter medo, sussurrou. Não sei como confiar que as coisas boas podem durar. A gente aprende junto, disse Ana simplesmente. Dia a dia, pouco a pouco. Mas você não pode fazer isso sozinho. E não pode fazer trabalhando até se matar. Naquela noite, Ana o levou para casa, não para o apartamento luxuoso dele em Ipanema, mas para o pequeno apartamento sobre a floricultura em Santa Teresa. Dona Maria, avisada por mensagem, havia preparado o quarto de hóspedes e se retirou discretamente depois de dar um abraço inesperado em Lucas. Dorme, filho, disse, usando esse termo carinhoso pela primeira vez. Amanhã sempre parece melhor que hoje quando estamos cansados. Lucas dormiu 14 horas seguidas. Quando finalmente acordou, o sol da tarde se filtrava pelas cortinas finas e podia sentir o cheiro de algo delicioso sendo cozinhado lá embaixo. Vestiu-se com a roupa que Ana havia trazido de seu apartamento e desceu para encontrar a cozinha cheia de mulheres, Ana, Dona Maria e 3 vizinhas, todas preparando um almoço comunitário. O que é tudo isso? Perguntou meio perdido. É domingo, explicou Ana, como se isso explicasse tudo. Em Santa Teresa, domingo é dia de família e amigos. Vem, senta. Vou te ensinar como faz feijoada de verdade. O que se seguiu foram várias horas de caos organizado, risadas, histórias e o tipo de calor humano que Lucas nunca havia experimentado crescendo no abrigo. As vizinhas o tratavam sem cerimônia, dando tarefas, corrigindo quando adicionava feijão demais, contando piadas que o faziam corar. Você é sério demais, declarou Dona Célia, a padeira, batendo nele de brincadeira com uma colher de pau. Ana, você tem que ensinar esse homem a rir mais. Naquela noite, quando todos foram embora e Lucas ajudou Ana a limpar, sentiu algo que não havia sentido em meses. Paz. Simples, ordinária paz. Obrigado, disse, secando um prato enquanto Ana lavava. Por quê? Perguntou Ana. Por me lembrar que existe vida além do trabalho. Por me mostrar o que significa ter família de verdade. Ana largou o prato e virou para olhá-lo. Lucas, é isso que estou tentando te dizer. Você já tem família, tem a mamãe, tem os vizinhos, tem funcionários que te amam. Me tem. Mas você precisa nos deixar entrar de verdade. Precisa parar de agir como se tivesse que merecer nosso amor todo dia. É difícil, admitiu Lucas. Quando você cresceu sem nada, quando aprendeu que amor é condicional, é difícil acreditar que pode ser diferente. Eu sei, Ana tocou o rosto dele suavemente. E não espero que mude da noite para o dia. Só espero que tente. Que quando sentir vontade de trabalhar até a exaustão, venha aqui. Que quando tiver medo, fale comigo em vez de se fechar. Que confie que isso, a gente, é real. Lucas a beijou então, um beijo que tinha gosto de promessas e esperança e novos começos. Vou tentar, sussurrou contra os lábios dela. Prometo que vou tentar. Mas cicatrizes emocionais não curam linearmente. 2 semanas depois, Lucas teve um ataque de pânico no meio de uma reunião corporativa. A sala fechou sobre ele, sua respiração ficou superficial e teve que sair correndo para o banheiro onde Patrícia Silva o encontrou 20 minutos depois, sentado no chão com a cabeça entre os joelhos. Isso é sério, disse Patrícia, ajudando-o a levantar. Lucas, você precisa de ajuda profissional. Ana o levou a um terapeuta, o Dr. Ramírez, um psicólogo especializado em trauma e estresse pós-traumático. Nas sessões, Lucas começou a desempacotar não só os meses recentes, mas toda uma vida de abandono, solidão e a crença de que tinha que merecer o direito de existir. O trauma de infância nos ensina padrões, explicou o Dr. Ramírez durante uma sessão que Ana assistiu como apoio. Lucas aprendeu que amor é algo que você tem que conquistar com realizações, que nunca é seguro, que pode ser tirado a qualquer momento. Esses meses recentes simplesmente ativaram esses padrões antigos. Como a gente conserta? Perguntou Ana. Não se conserta, respondeu o Dr. Ramírez gentilmente. Se cura devagar, através de novas experiências que contradizem os padrões antigos, através de amor consistente, através de segurança,
Através de tempo. Ana olhou para Lucas, que estava sentado com os ombros tensos, claramente desconfortável com toda essa vulnerabilidade exposta. Temos tempo, disse com firmeza. Todo o tempo que você precisar. Porque o amor verdadeiro não é só estar presente nos momentos de triunfo, mas nas batalhas silenciosas, nas crises das 3 da manhã, no trabalho lento e às vezes doloroso de curar feridas que outros causaram muito antes de nos conhecermos. O outono chegou ao rio com temperaturas mais amenas e uma qualidade de luz diferente que fazia a cidade brilhar dourada. Ana e Lucas começaram o processo de reconstruir suas vidas, não de volta ao que eram antes. Isso era impossível, mas em direção a algo novo. A floricultura prosperou de forma inesperada. A publicidade do caso, embora inicialmente destrutiva, havia trazido atenção para Flores da Colina. Clientes de todo o Rio começaram a vir, alguns por curiosidade, mas muitos ficando porque o trabalho de Ana era genuinamente bonito. Com o aumento dos negócios, Ana pôde contratar ajuda. 2 jovens do bairro que precisavam de emprego. Ensinou-lhes a arte de arranjar flores com a mesma paciência que sua avó lhe havia mostrado, passando adiante não só técnicas, mas também filosofia. Uma flor é como uma pessoa, dizia enquanto demonstrava como cortar hastes em ângulo. Cada uma é única, cada uma precisa de cuidado diferente, e todas merecem ser tratadas com respeito. Lucas, por sua vez, começou a transformar a Tech Nova Solutions. Com um novo conselho que realmente compartilhava seus valores, implementou políticas radicais, trabalho remoto flexível, creches no local para funcionários com filhos, salários que permitiam viver dignamente no Rio. Poderíamos ganhar mais dinheiro de outras formas, admitiu durante uma reunião do conselho. Mas prefiro construir uma empresa onde as pessoas querem trabalhar, onde podem ter vidas fora do trabalho, onde não precisam escolher entre família e carreira. Patrícia Silva, agora COO, sorriu amplamente. É por isso que vale a pena trabalhar para você, Lucas. Os abrigos continuaram prosperando com o fundo permanente estabelecido. Lucas começou a visitá-los regularmente, não como um CEO distante, mas como alguém que genuinamente entendia o que aquelas crianças precisavam. Levava Ana algumas vezes, e ela via como ele se transformava com as crianças. Mais suave, mais brincalhão, deixando sair partes de si mesmo que normalmente mantinha guardadas. Numa dessas viagens, a um abrigo em Niterói, uma menina pequena chamada Júlia se aproximou de Ana com um desenho. Você é a namorada do tio Lucas? Perguntou com a franqueza dos 6 anos. Algo assim, respondeu Ana, aceitando o desenho. Uma casa colorida com 2 figuras de palito de mãos dadas. Vocês vão casar e ter bebês, declarou Júlia com confiança, e vão ser felizes para sempre como nos contos de fada. Ana sentiu algo apertar no peito. Casamento era um assunto que ela e Lucas tinham evitado cuidadosamente desde que Rodrigo Almeida mencionou como estratégia legal. Estava ali, não dito, algo que ambos queriam, mas que ninguém ousava nomear por medo de que soasse como um passo obrigatório em vez de um desejo genuíno. Naquela noite, enquanto dirigiam de volta para o Rio com o sol se pondo sobre a Baía de Guanabara, Lucas quebrou o silêncio. — No que você está pensando? Perguntou. — No que a Júlia disse, admitiu Ana. Sobre casar. Lucas quase saiu da pista. Endireitou o carro rapidamente. E acho que ela tem razão, disse Ana, surpreendendo-se com a clareza da declaração. Quero casar com você, Lucas. Não porque é estrategicamente vantajoso, não porque é o próximo passo lógico, mas porque te amo e quero comprometer minha vida com a sua. Lucas parou o carro no acostamento, ignorando as buzinas de outros motoristas. Virou para olhar Ana com uma intensidade que a fez prender a respiração. Casa comigo, disse. Não como pergunta, como súplica. Ana Santos, casa comigo porque você transformou minha vida de formas que nunca achei possíveis. Casa comigo porque quando estou com você, finalmente sinto que tenho um lar. Sim, respondeu Ana, sentindo lágrimas de alegria correrem por suas bochechas. 1000 vezes sim. Beijaram-se ali, no acostamento da BR-101, com o pôr do sol pintando o céu de rosa e laranja, com carros passando em alta velocidade, sem se importar com nada, exceto aquele momento perfeito. Quando chegaram ao Rio,
foram direto para o apartamento de Dona Maria. Encontraram a mãe dela com o padre João e várias vizinhas, todas jantando juntas na pequena sala. Vamos casar, anunciou Ana sem rodeios. O silêncio durou exatamente 3 segundos antes de explodir o caos. Abraços, lágrimas, felicitações, alguém abrindo uma garrafa de champanhe que vinham guardando para uma ocasião especial. Finalmente, declarou Dona Maria, abraçando Lucas tão forte que ele riu. Estava começando a achar que você nunca ia pedir. Tecnicamente, ela também pediu, apontou Lucas, ganhando risadas de todos. O planejamento do casamento se tornou um projeto comunitário. As vizinhas de Santa Teresa insistiram em organizar cada detalhe. Dona Célia faria o bolo. Seu Antônio emprestaria o boteco para a recepção. O padre João oficializaria, claro. Nada muito chique, insistiu Ana. Quero que seja íntimo, só as pessoas que realmente importam. Fernanda Almeida, com quem Ana havia desenvolvido uma amizade cautelosa, mas genuína, ofereceu outro conselho. Garante que é o que você quer, disse durante um café. Não o que o bairro espera, não o que o Lucas precisa, mas o que te faz feliz. Era um conselho sábio de alguém que havia aprendido tarde demais sobre a importância da autenticidade. Ana levou a sério. A decisão mais difícil veio com a lista de convidados. Lucas queria convidar todas as crianças dos abrigos, todos seus funcionários. São minha família, explicou. Então convida, disse Ana simplesmente. Vamos fazer 2 festas, uma cerimônia pequena e íntima na igreja do bairro e depois uma celebração grande no Parque das Ruínas para todo mundo. Foi perfeito, típico deles, encontrando maneiras de honrar ambas as partes de quem eram agora. 3 semanas antes do casamento, Lucas levou Ana ao lugar onde haviam compartilhado o primeiro beijo, os Arcos da Lapa. Sob as estrelas, deu-lhe um anel simples de ouro branco com um pequeno diamante. Não é ostentoso, disse, quase se desculpando. Mas é perfeito. Ana o interrompeu, olhando como o anel capturava a luz da lua. É absolutamente perfeito. Como você, sussurrou Lucas, beijando sua testa com uma ternura que ainda a derretia. Não sou perfeita, protestou Ana. Sou teimosa e às vezes orgulhosa demais e corajosa e leal e fez de mim um homem melhor do que nunca achei que poderia ser. Lucas a interrompeu. Ana, antes de você, eu estava sobrevivendo. Agora estou vivendo. Essa é a diferença que você fez. Porque o amor verdadeiro não nos salva de nós mesmos, nos dá a coragem para nos salvar, a força para curar e a esperança de acreditar que merecemos a felicidade que construímos juntos. Apesar da alegria do planejamento do casamento, ou talvez exatamente por causa dela, Ana começou a experimentar momentos de dúvida paralisante. Chegavam nas horas silenciosas antes do amanhecer, quando acordava em seu pequeno quarto e olhava o anel em seu dedo, perguntando-se se estava cometendo o maior erro de sua vida. Poderiam realmente funcionar? A florista de Santa Teresa e o CEO milionário? A batalha que haviam vencido juntos era fundação suficiente para toda uma vida? E se Lucas, uma vez que a novidade passasse, percebesse que queria algo mais sofisticado? Uma noite, 2 semanas antes do casamento, Ana caminhou sozinha pelas ruas de Santa Teresa na escuridão. Terminou na beira do mirante, olhando as luzes da cidade se espalhando abaixo, sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo. Sabia que ia te encontrar aqui, disse uma voz atrás dela. Ana virou para encontrar Fernanda, vestida casualmente de jeans e blusa simples, tão diferente da mulher perfeitamente arrumada que havia entrado em sua floricultura meses atrás. Como sabia onde eu estava? Perguntou Ana. Porque o Lucas me ligou frenético dizendo que você tinha saído sem dizer para onde ia. Fernanda sentou no banco ao lado de Ana. E por que reconheci a expressão no seu rosto essa tarde, quando ele veio provar o terno? Já vi antes, no espelho, logo antes de cancelar meu noivado com o Lucas. Ana a olhou surpresa. Pensei que ele tinha terminado com você. Foi mútuo, Fernanda deu de ombros. Mas eu fui quem colocou a bola em movimento. Porque percebi que estava prestes a casar com um homem que não amava de verdade, só porque parecia o que deveria fazer. E acha que estou fazendo o mesmo? Não. Fernanda balançou a cabeça firmemente.
Acho que você está apavorada porque, diferente de mim, você realmente ama o Lucas. E amor de verdade dá medo porque significa que você tem algo a perder. Ana sentiu as lágrimas arderem. E se eu não for suficiente para ele? E se ele acordar um dia e perceber que cometeu um erro? Então vai ser perda dele, disse Fernanda simplesmente. Mas Ana, conheci o Lucas por 5 anos. Vi ele com dúzias de mulheres antes de você, incluindo eu. E nunca, nenhuma vez, vi ele olhar pra gente do jeito que olha pra você. Como se você fosse o lar dele. Me assusta tanto, admitiu Ana. A ideia de confiar minha felicidade a outra pessoa. É porque você é inteligente, Fernanda sorriu. Casamento é assustador. É basicamente dizer, vou te dar o poder de me destruir completamente e confio que você não vai fazer isso. Mas, Ana, algumas pessoas valem esse risco. Conversaram por horas, 2 mulheres que tinham começado como inimigas, encontrando terreno comum em seus medos e esperanças. Quando Ana finalmente voltou para o apartamento, perto das 3 da manhã, encontrou Lucas dormindo no sofá, ainda vestido, como se tivesse estado esperando que ela voltasse. Acordou-o gentilmente. Oi, sussurrou. Lucas se levantou imediatamente procurando no rosto dela. Você estava com medo. Não foi uma pergunta. Ainda estou, admitiu Ana. Mas decidi que estar com medo e com você é melhor que estar segura e sozinha. Ana, Lucas pegou as mãos dela. Preciso te dizer uma coisa. Se alguma vez, em qualquer momento do nosso casamento, você sentir que cometeu um erro, se decidir que isso não é o que quer, vou te deixar ir. Não vou te prender numa gaiola dourada. Sua felicidade é mais importante para mim que a minha própria. Como pode dizer isso? Perguntou Ana, surpresa. Porque te amo, respondeu Lucas simplesmente. E amor de verdade significa querer o melhor para outra pessoa, mesmo se isso significa perdê-la. Foi exatamente o que Ana precisava ouvir. A segurança de que não estava presa, de que casamento não era uma prisão, mas uma escolha que podia continuar fazendo todo dia, a libertou para fazer essa escolha sem reservas. Lucas Mendes Silva, disse, moldando o rosto dele com as mãos. Não vou a lugar nenhum. Nem agora, nem nunca. Então é melhor você se acostumar a me ter por perto. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas era mais brilhante que qualquer joia. Beijou-a com uma paixão que continha alívio, amor e promessas para todos os dias por vir. Mas a paz daquele momento foi interrompida no dia seguinte, quando Lucas recebeu notícias que mudariam tudo novamente. Sua assistente, Márcia, ligou cedo de manhã com voz tensa. Lucas, você precisa ver as notícias, disse sem rodeios. Lucas ligou à TV para encontrar seu rosto em todos os canais, mas dessa vez as notícias eram inesperadamente positivas. Uma matéria investigativa no New York Times havia pegado a história de sua batalha contra a corrupção corporativa, apresentando-o como exemplo de liderança ética na indústria de tecnologia. Mas com a atenção positiva veio outra oferta. Uma empresa do Vale do Silício, uma das maiores do mundo, o contactou oferecendo uma posição como VP Global de Ética Corporativa, com um salário que triplicaria o que ganhava agora. É a oportunidade da sua vida, disse Patrícia quando se reuniram para discutir. Lucas, você poderia influenciar práticas corporativas em nível mundial, poderia fazer uma diferença real. Teria que me mudar para a Califórnia, apontou Lucas. Deixar o Rio, deixar... A Ana, completou Patrícia. Sim, essa é a pergunta, né? O que é mais importante? Lucas sabia a resposta instantaneamente, mas só o fato da pergunta existir o incomodava, porque sabia que Ana, sendo quem era, ia incentivá-lo a aceitar a oportunidade. E sabia que ele, sendo quem era, não poderia viver consigo mesmo se aceitasse. Quando contou para Ana naquela noite, sentados nos fundos da floricultura cercados pelo aroma de lírios e rosas, ela reagiu exatamente como ele previu. Você deveria aceitar, disse imediatamente. Lucas, é uma oportunidade incrível. Significaria te deixar, apontou Lucas. Não se eu for com você, respondeu Ana, embora a ideia claramente a apavorasse. Ana, toda a sua vida está aqui. A floricultura, sua mãe, Santa Teresa.
Não posso te pedir para desistir disso. E toda a sua missão, ajudar crianças, promover práticas éticas, poderia ter um impacto muito maior dessa posição, rebateu Ana. Não posso te pedir para desistir disso. Olharam um para o outro, ambos dispostos a sacrificar seus próprios sonhos pelo outro. Nenhum disposto a permitir que o outro fizesse esse sacrifício. Estamos num beco sem saída, disse Lucas finalmente. Não. Ana balançou a cabeça lentamente. Estamos no ponto onde decidimos que tipo de casamento vamos ter. Um onde nos revezamos sacrificando nossos sonhos, ou um onde encontramos um jeito de perseguir sonhos juntos. Como? Perguntou Lucas, genuinamente perdido. Ainda não sei, admitiu Ana. Mas, Lucas, enfrentamos acionistas corruptos e ganhamos. Enfrentamos uma campanha de destruição de reputação e ganhamos. Com certeza podemos encontrar um jeito de resolver isso. Porque o verdadeiro compromisso não é sobre desistir de nossos sonhos pelo outro, mas sobre sonhar novos sonhos juntos, encontrando maneiras criativas de honrar ambas as vidas enquanto construímos uma compartilhada. A solução veio de um lugar inesperado. Dona Maria, sentada na cozinha descascando batatas para a torta, ouvindo Ana e Lucas debaterem seu dilema pela enésima vez. Por que não dividir o tempo? Perguntou simplesmente. Ambos a olharam. O quê? Disseram em uníssono. 6 meses lá, 6 meses aqui, elaborou Dona Maria, continuando com as batatas como se estivesse sugerindo algo completamente normal. Ou 4 e 8, ou como funcionar. Lucas, com certeza podem arranjar algum tipo de trabalho remoto parcial, né? E Ana, eu posso cuidar da floricultura quando você estiver fora. As meninas que você contratou são boas. E seria uma aventura para mim também. Era tão simples que era brilhante. Ana e Lucas começaram a explorar as possibilidades. A empresa do Vale do Silício, inicialmente cética, finalmente concordou com um arranjo híbrido. Lucas trabalharia 3 meses na Califórnia, 3 meses remoto do Brasil, repetindo o ciclo. Não era perfeito, mas era possível. É muito viajar, alertou Patrícia. E manter um relacionamento à distância parte do tempo vai ser difícil. Mais difícil que lutar contra um conselho corporativo corrupto? Perguntou Ana com um sorriso. Acho que conseguimos. Mas aceitar o arranjo significava adiar o casamento. Não podiam casar e Lucas se mudar imediatamente. Precisavam se estabelecer, garantir que o arranjo funcionava antes de se comprometer legalmente. 6 meses, propôs Lucas. Deixa a gente trabalhar assim por 6 meses. Se funcionar, casamos. Se não, vai funcionar. Ana o interrompeu com convicção. Porque vamos fazer funcionar. Os primeiros 3 meses foram brutais. Lucas partiu para a Califórnia no início de abril e Ana descobriu que a diferença de 5 horas entre o Rio e São Francisco era um pesadelo logístico. Suas chamadas de vídeo eram frequentemente interrompidas, cortadas ou impossíveis de programar em torno das reuniões de Lucas. Ana mergulhou no trabalho, expandindo a floricultura, pegando contratos maiores, mantendo-se tão ocupada que mal tinha tempo para sentir falta dele. Exceto que sentia, o tempo todo, constantemente, uma dor surda que nunca desaparecia completamente. Lucas não estava melhor. O Vale do Silício era tudo que o Rio não era, rápido, impessoal, obcecado com eficiência. As pessoas eram amigáveis, mas superficiais, e ele se pegava sentindo falta das conversas profundas com as vizinhas de Ana, da comida caseira de Dona Maria, até do calor opressivo do verão carioca. Não sei se consigo fazer isso, admitiu Lucas durante uma de suas videochamadas no final do primeiro mês. Ana, sinto tanta falta de você que dói fisicamente. Eu sei, respondeu Ana, piscando lágrimas. Eu também. Mas, Lucas, olha para mim. Vale a pena? O que você está fazendo aí está fazendo diferença? Lucas pensou nas políticas que havia implementado no primeiro mês, nas empresas que havia assessorado, nas mudanças que estava ajudando a criar. Sim, admitiu. Está funcionando. Estou alcançando mais pessoas, criando mais impacto do que poderia fazer do Rio. Então vale a pena, disse Ana firmemente. 2 meses mais, Lucas. Você consegue fazer isso por mais 2 meses. Comemoraram o Natal por videochamada. Lucas sozinho num apartamento corporativo em São Francisco, Ana cercada de família em Santa Teresa.
Foi doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo, vendo o calor da celebração dela, sabendo que ele não podia estar ali. Ano que vem, prometeu Ana, levantando a taça de champanhe para a câmera. Ano que vem estaremos juntos. Ano que vem estaremos casados, prometeu Lucas em resposta. Quando finalmente voltou para o Rio no início de julho, depois de 3 meses separados, Ana foi ao aeroporto às 4 da manhã para buscá-lo. Viu-o sair da área de desembarque, parecendo cansado e desalinhado do voo longo, e algo em seu peito se abriu. Correram um para o outro como num filme, encontrando-se no meio do terminal com um abraço que ameaçava quebrar costelas. Lucas enterrou o rosto no cabelo de Ana, inalando o aroma familiar de jasmim, e sentiu que finalmente podia respirar completamente de novo. Nunca mais, murmurou contra o pescoço dela. Nunca mais 3 meses seguidos. Não consigo... Shhh! Ana o acalmou, acariciando as costas dele. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Os 3 meses seguintes foram uma janela de como a vida deles poderia ser. Lucas trabalhando remotamente de um coworking em Botafogo, Ana cuidando da floricultura, encontrando-se para almoços longos e jantares com Dona Maria. As videochamadas de Lucas com a Califórnia eram de manhã cedo ou tarde da noite, mas ele conseguia, e mais importante, provava que o arranjo podia funcionar. Foi durante esses meses que realmente se conheceram, não a versão de crise, mas as pessoas do dia a dia. Lucas aprendeu que Ana era rabugenta antes do primeiro café, que cantarolava inconscientemente enquanto arrumava flores, que tinha uma risada escandalosa que a envergonhava. Ana descobriu que Lucas falava sozinho quando trabalhava, que era meticulosamente arrumado exceto com livros, que tinha um talento escondido para cozinhar, mas só quando não estava sob pressão. Que isso é o que eu quero, disse Lucas uma noite, cozinhando massa na cozinha pequena do apartamento de Ana, enquanto ela cortava tomates. Não os grandes gestos românticos ou jantares chiques. Só isso. Vida comum com você. Bom, se prepara para muito disso, brincou Ana. Porque vida comum é longa. Não longa o suficiente, respondeu Lucas seriamente. Ana, vamos casar, agora. Não vamos esperar mais. Ana largou a faca. Agora? Bom, talvez não exatamente agora, Lucas riu. Mas logo. Muito logo. O arranjo funciona, a gente consegue fazer isso. Por que esperar? Ana pensou em todas as razões pelas quais haviam adiado, querendo ter certeza, querendo que tudo fosse perfeito, querendo... O que exatamente? De repente, todas essas razões pareciam desculpas nascidas do medo. Você tem razão, disse surpreendendo-se. Vamos casar. Logo. Marcaram a data para novembro, depois que Lucas completasse a próxima rotação de 3 meses na Califórnia, mas antes que o calor do verão carioca ficasse insuportável. Dessa vez, quando Lucas partiu em agosto, ambos sabiam exatamente quando estariam juntos de novo. Os 3 meses separados ainda foram difíceis, mas diferentes. Havia uma contagem regressiva, uma data concreta para a qual trabalhavam. Ana finalizou os detalhes do casamento com a ajuda das vizinhas. Lucas organizou folga e garantiu que estaria no Rio não só para o casamento, mas por 1 mês inteiro depois. Uma semana antes do casamento, todas as crianças dos abrigos que Lucas patrocinava enviaram vídeos, mensagens doces, desenhos, músicas. Ana compilou numa montagem que mostrou no jantar de ensaio e não havia um olho seco na sala. Isso é o que construímos, sussurrou Ana para Lucas enquanto assistiam aos vídeos juntos naquela noite. Não só um relacionamento, mas algo maior. Uma família estendida, um legado de cuidado. Nosso legado, corrigiu Lucas. Tudo que sou agora, tudo que posso dar, existe porque você me mostrou o que significa amar incondicionalmente. Porque o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas construir algo perfeito juntos, aprendendo, crescendo, sacrificando quando necessário, mas nunca perdendo de vista o sonho compartilhado que os uniu primeiro. O dia antes do casamento, Ana acordou com uma sensação estranha de calma. Depois de meses de planejamento, antecipação e nervos, de repente tudo parecia simplesmente certo. A floricultura estava fechada para o fim de semana, com uma placa na porta dizendo:
fechado para celebração. Voltamos segunda com novidades de casamento. As meninas que havia contratado já tinham preparado todos os arranjos florais para o dia seguinte. Rosas brancas misturadas com flores de laranjeira, exatamente como Ana havia sonhado. Dona Maria entrou em seu quarto sem bater, como sempre, trazendo uma xícara de café e um sorriso que não havia visto no rosto dela em anos. Seu pai ficaria tão orgulhoso, disse simplesmente, sentando na beira da cama. Ana sentiu as lágrimas esperadas, mas também algo mais. Gratidão. Queria que ele estivesse aqui. Ele está aqui. Dona Maria tocou o coração de Ana. Em cada decisão corajosa que você toma, em cada vez que escolhe amor em vez de medo. Isso é ele vivendo através de você. Passaram a manhã juntas preparando comida para a recepção. Coxinhas, empadinhas, brigadeiros, todos os quitutes tradicionais que haviam definido sua família por gerações. Era trabalho físico, e Ana se pegou agradecida pela distração. Fernanda chegou ao meio-dia com uma surpresa, um vestido de noiva. Antes que diga não, começou Fernanda rapidamente. Não é novo, foi da minha avó. E sei que você disse que não queria nada chique, mas Ana, por favor, só experimenta. O vestido era simples, mas lindo. Renda vintage em cor marfim, corte simples que fluía em vez de impor, mangas 3/4 que terminariam perfeitamente. Quando Ana experimentou e se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não porque parecia diferente, mas porque parecia exatamente como queria. Ela mesma, mas mais. É perfeito, sussurrou. Eu sei, sorriu Fernanda. Minha avó usou em 1955 quando casou com meu avô. Ficaram juntos 58 anos antes dele morrer. Tem sorte nesse vestido, Ana. E karma positivo, ou como queira chamar. Por que faz isso? Perguntou Ana. Depois de tudo, depois do Lucas, depois de como começamos. Porque cresci, Fernanda deu de ombros. E porque você me mostrou o que significa ter classe sob pressão. Porque você é boa pro Lucas de formas que eu nunca fui. E porque, surpreendentemente, você virou minha amiga. E é isso que amigas fazem. Abraçaram-se então duas mulheres que haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro hostil na floricultura. Naquela tarde, as vizinhas de Santa Teresa organizaram um chá de panela improvisado. Não era nada como as festas selvagens que Ana havia visto em filmes, só um grupo de mulheres de várias idades, sentadas no boteco do seu Antônio, bebendo cerveja e compartilhando histórias de casamento. O segredo, disse Dona Célia, que tinha sido casada por 40 anos, é lembrar que amor é uma escolha que você faz todo dia, não um sentimento que tem o tempo todo. E nunca ir dormir brigados, acrescentou outra vizinha. Minha mãe me disse isso e funcionou por 32 anos. Mantém sua própria identidade, aconselhou uma mulher mais jovem. Não vire só a esposa de. Continua sendo a Ana. Ana absorveu cada conselho, cada história, sentindo o peso da tradição e comunidade, a envolvendo como um abraço quente. Enquanto isso, noutro boteco no bairro, Lucas tinha seu próprio churrasco organizado por Tiago, o primo de Ana, e alguns de seus funcionários. Era igualmente tranquilo. Cerveja, petiscos e conversas profundas sobre casamento e vida. Nervoso? Perguntou Tiago diretamente. Apavorado, admitiu Lucas. Não de casar com a Ana, disso tenho certeza total, mas de ser um bom marido, de estar à altura do que ela merece. Escuta, Tiago se inclinou para frente, colocando a mão no ombro de Lucas. Você já provou que é suficiente. Durante meses de inferno provou quem é. Agora só tem que continuar sendo essa pessoa. Honesto, trabalhador, leal. O resto se resolve sozinho. E a distância? Perguntou Lucas. As viagens, os meses separados. Vai ser difícil. Tiago não mentiu. Mas, Lucas, vi como você olha para minha prima e vi como ela olha para você. Isso não quebra por distância. Isso só fica mais forte quando trabalham nisso. Quando a noite caiu sobre o rio, Ana se viu incapaz de dormir. Escapou para a varanda do quarto, olhando as luzes da cidade, pensando em como sua vida estava prestes a mudar fundamentalmente. Seu celular tocou. Lucas, ligando do hotel. Dona Maria havia insistido que não se vissem na noite antes do casamento, tradição que ambos aceitaram com diversão. Não consigo dormir,
admitiu Lucas quando ela atendeu. Eu também, respondeu Ana, sorrindo para o celular. Nervosa? Não, disse Ana, surpresa com o quanto era verdade. Animada, pronta. Lucas, estou tão pronta para começar essa vida com você. Ana, a voz de Lucas ficou séria. Preciso que saiba uma coisa. Amanhã, quando casarmos, não estou só te dando um anel. Estou te dando cada parte de mim, o bom, o machucado, o que ainda está curando. E vou trabalhar todo dia para ser o homem que você merece. Não quero um homem perfeito, respondeu Ana suavemente. Quero você, todos os seus pedaços, todas as suas cicatrizes, tudo. E Lucas, vou te dar o mesmo. A mulher de verdade, não uma versão idealizada. A pessoa que é rabugenta antes do café e teimosa quando acha que tem razão e às vezes se fecha quando deveria se abrir. Consegue amar essa pessoa? Já amo, disse Lucas imediatamente. Ana, essa é a única pessoa que já amei. Não uma fantasia, mas você, real, imperfeita, linda. Conversaram até o céu começar a clarear, até suas vozes ficarem sonolentas e as palavras começarem a se misturar. Finalmente, Dona Maria bateu na porta de Ana. É hora de dormir umas horas, disse firmemente. Os dois. Lucas, te vejo na igreja. Sim, senhora, respondeu Lucas obedientemente, fazendo Ana rir. Te amo, sussurrou Ana antes de desligar. Te amo mais, respondeu Lucas. Até amanhã, minha futura esposa. Até amanhã, sorriu Ana, meu futuro marido. Quando finalmente dormiu, com a primeira luz da aurora se infiltrando pelas cortinas, Ana sonhou com flores e promessas, com um futuro incerto, mas cheio de amor, com uma vida que finalmente estava começando de verdade. Porque o dia antes do começo não é um fim, mas uma pausa, um momento para refletir sobre o caminho percorrido e reunir coragem para o caminho pela frente, sabendo que vamos percorrê-lo juntos. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sem uma nuvem, brisa suave que trazia o aroma de café passando pelas janelas, temperatura ideal que prometia calor sem ser opressiva. Era, pensou Ana enquanto acordava, como se o próprio universo estivesse celebrando. Dona Maria entrou com café da manhã, pão de queijo quentinho e café com leite, tradição de casamentos na família dela. Sua avó fez para mim no dia do meu casamento, explicou, com lágrimas brilhando nos olhos. E a mãe dela fez para ela. Agora eu faço para você. Ana comeu devagar, saboreando não só o gosto, mas o momento. A última manhã como Ana Santos solteira. A última manhã naquele quarto que havia sido seu refúgio por tantos anos. Fernanda chegou às 9 com uma equipe de beleza. Seu presente de casamento, explicou. Nada excessivo, prometeu. Só realçar o que já está aí. Enquanto a cabeleireira trabalhava no cabelo dela, trançando pequenas flores de laranjeira num coque solto, Ana olhava pela janela para a rua onde havia crescido. Podia ver vizinhos começando a decorar, pendurando bandeirinhas e guirlandas, se preparando para a celebração que viria depois da cerimônia. Como se sente? Perguntou Fernanda, observando-a no espelho. Como se estivesse exatamente onde deveria estar, respondeu Ana honestamente. Estranho? Depois de todo o caos, todo o medo, hoje só sinto paz. Não é estranho, sorriu Fernanda. É amor verdadeiro. Às 11, Ana vestiu o vestido da avó de Fernanda. As vizinhas tinham chegado para ajudar, ajustando, prendendo com alfinetes, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Quando finalmente estava pronta, quando se olhou no espelho de corpo inteiro que haviam trazido, houve um silêncio coletivo. Ai, menina, suspirou Dona Célia. Você é uma visão. A cerimônia seria ao meio-dia na pequena igreja da paróquia, onde Ana havia sido batizada, feito primeira comunhão e passado incontáveis domingos. Era íntima. Só 50 convidados, as pessoas que realmente importavam. Lucas esperava no altar, e quando Ana entrou de braços dados com a mãe, Dona Maria insistiu em entregar a filha em vez de um tio distante, sentiu a respiração parar. Ela estava radiante, não pelo vestido ou penteado, mas pela alegria pura que emanava de cada poro. Ana caminhou devagar pelo corredor, seus olhos nunca deixando os de Lucas. Podia ver lágrimas correndo pelas bochechas dele,
e as próprias começaram a cair também. Quando chegou ao altar, Dona Maria beijou sua testa e colocou a mão dela na de Lucas. Cuida dela, disse Dona Maria simplesmente. Com minha vida, prometeu Lucas. O padre João, que conhecia Ana desde criança, sorriu enquanto começava a cerimônia. Queridos irmãos, começou, nos reunimos hoje para celebrar não só uma união, mas um testemunho. Ana e Lucas nos mostraram a todos o que significa amar com coragem, lutar pelo que acreditam e permanecer juntos contra toda a adversidade. Os votos que haviam escrito eram simples, mas profundos. Ana, começou Lucas, com voz tremendo de emoção. Antes de você eu estava perdido. Tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha tudo exceto o que importava, um lar. Você me deu isso. Me deu uma razão para acordar toda manhã, um propósito além de trabalho e conquistas. Prometo te amar na distância e na proximidade, nos dias fáceis e nos impossíveis, na juventude e na velhice. Prometo te escolher todo dia, não porque tenho que fazer, mas porque não consigo imaginar outra escolha. Ana respirou fundo, tremendo antes de começar. Lucas, quando você entrou na minha floricultura procurando flores para um pedido de desculpas, não sabia que ia acabar me dando muito mais que isso. Me deu coragem para sonhar maior, para exigir mais da vida, para acreditar que merecia um amor que me transformasse. Prometo ser seu lar onde quer que estejamos no mundo. Prometo lutar por nós mesmos quando for difícil. Prometo crescer com você, não além de você. E prometo te lembrar nos dias em que esquecer exatamente o quão extraordinário você é. Não havia um olho seco na igreja. Até o padre João teve que fazer uma pausa para se recompor. As alianças foram trazidas por Júlia, a menina pequena do abrigo em Niterói, que levou seu trabalho como daminha muito a sério. Quando trocaram as alianças de ouro simples, quando o padre João pronunciou as palavras "Eu os declaro marido e mulher", quando Lucas a beijou com tanta ternura que o mundo inteiro pareceu parar, Ana sentiu que algo fundamental mudava no universo. Não era mais Ana Santos, a florista solitária de Santa Teresa. Agora era Ana Santos Mendes, esposa, parceira, companheira de vida. A recepção no boteco do seu Antônio foi exatamente o que haviam querido. Samba ao vivo, comida caseira preparada pelas vizinhas, cerveja e risadas e dança sob o céu estrelado. Não havia programa formal, só alegria espontânea. Lucas dançou com Ana, com Dona Maria, com Dona Célia e com cada vizinha que pediu. Ana dançou com Tiago, com os funcionários de Lucas, com os educadores dos abrigos. Num momento, até Fernanda e Patrícia dançaram juntas, rindo sobre algo que ninguém mais ouviu. Perto da meia-noite, quando a festa ainda estava a todo vapor, Lucas pegou a mão de Ana e a levou embora, de volta aos Arcos da Lapa, onde tudo havia começado. Lembra disso? Perguntou, parando exatamente onde haviam parado naquela primeira noite. Cada segundo, respondeu Ana. Eu estava tão assustada. Eu também, admitiu Lucas. Assustado com o que sentia. Assustado de estragar tudo. Assustado de que você fosse boa demais para ser verdade. E agora? Lucas a girou para ficar de frente para ele, a luz da lua fazendo o vestido dela brilhar. Agora ainda tenho medo. Mas agora sei que o medo vale a pena. Que você vale a pena. Que isso, nós, vale cada momento difícil que vier. Ana tocou o rosto dele, traçando a cicatriz que havia ganhado durante as batalhas. Lucas Mendes Silva, meu marido, experimentou as palavras, sorrindo de como soavam bem. Vamos ter uma vida extraordinária juntos. Promessa, disse Lucas, beijando-a sob as mesmas estrelas que os haviam visto começar, agora testemunhas de seu começo oficial. Atrás deles, o som da festa continuava. Música, risadas, celebração de vida e amor. À frente deles, o futuro desconhecido esperava. Mas, naquele momento, parados sob os arcos entre onde haviam sido e onde iriam, Ana e Lucas simplesmente se seguraram, sabendo que não importava quais desafios o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. Porque casamento não é o fim da história de amor, é o começo do verdadeiro trabalho, o compromisso diário de escolher amor, graça e parceria sobre orgulho, medo e solidão.
O sol de novembro brilhava sobre o rio exatamente como havia feito um ano atrás. Mas tudo o mais havia mudado de formas que Ana nunca teria previsto. A floricultura Flores da Colina agora tinha uma segunda localização, em São Francisco, administrada por Ana durante os meses que passava lá. Havia descoberto um amor pela costa oeste que nunca esperou, embora Santa Teresa sempre seria seu lar. Lucas, por sua vez, havia encontrado equilíbrio entre seus dois mundos. Seu trabalho com a Tecnova Solutions continuava do Rio, enquanto sua posição no Vale do Silício lhe permitia influenciar práticas corporativas em nível global. Havia aprendido a delegar, a confiar em sua equipe, a se permitir desconectar. Mais importante, havia aprendido a estar presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. A terapia continuava, e embora ainda houvesse dias difíceis, eram cada vez menos frequentes. Estavam parados nos mesmos arcos da Lapa, exatamente um ano depois do casamento, celebrando o aniversário da forma mais simples, juntos em silêncio, olhando a cidade que os havia visto crescer. "Sabe o que estava pensando?" perguntou Ana, apoiando a cabeça no ombro de Lucas. "O quê?" "Que há 2 anos, se alguém tivesse me dito que eu estaria casada com um CEO dividindo meu tempo entre Rio e Califórnia, sendo amiga da minha ex-rival, eu teria achado que estavam loucos." Lucas riu. "Há 2 anos, se alguém tivesse me dito que encontraria minha esposa numa pequena floricultura em Santa Teresa, que aprenderia a fazer feijoada com uma senhora de 60 anos, que pararia de ter medo de amar, eu teria chamado de sonhadores. E no entanto..." Ana virou para olhá-lo. "E no entanto", concordou Lucas beijando a testa dela. "Aqui estamos." Um grito dos arcos os interrompeu. Dona Maria, caminhando em direção a eles com uma menina pequena pela mão. A menina tinha uns 4 anos, cabelo cacheado escuro e os mesmos olhos castanhos profundos de Lucas. Júlia estava insistindo em ver o lugar mágico onde tio Lucas e tia Ana se apaixonaram, explicou Dona Maria, sem fôlego da caminhada. Júlia, a mesma menina do abrigo que havia sido da minha, agora morava com eles. O processo de adoção havia levado meses, cheio de papelada e entrevistas e momentos de dúvida, mas, finalmente, havia se completado 3 semanas atrás. "É aqui." "É aqui!" gritou Júlia com alegria, correndo para Ana. "Vovó Maria me contou a história toda." Ana ergueu a menina, sentindo o peso perfeito dela em seus braços. "Gostou da história?" "Amei." Júlia assentiu seriamente. "Especialmente a parte em que vocês lutaram contra os vilões e ganharam, como nos contos de fada." "Exceto que isso foi real", disse Lucas, juntando-se à sua pequena família. "Há finais felizes precisam de trabalho duro." "Eu sei." Júlia revirou os olhos com a sabedoria de alguém que tinha visto mais que sua parte justa de dificuldades em seus poucos anos. "Mas vocês fazem parecer fácil." Ana e Lucas trocaram um olhar por cima da cabeça da menina. Um olhar que continha o conhecimento de todas as batalhas lutadas, os medos confrontados, os compromissos feitos. Não era fácil, nunca tinha sido fácil, mas valia a pena. Deus, como valia a pena. "Vem", disse Ana, pegando a mão de Júlia. "Vamos comprar churros, é tradição." Enquanto caminhavam de volta para Santa Teresa, Lucas, Ana, Júlia e Dona Maria, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Os sinos da igreja tocavam ao longe, marcando a hora. Ana olhou para trás uma vez para os arcos onde tudo havia começado. Podia ver seu eu de 2 anos atrás. A jovem assustada que nunca havia permitido que alguém atravessasse suas defesas, que vivia uma vida pequena e segura. Aquela Ana provavelmente nunca teria imaginado isso. Casada, mãe adotiva, dividindo tempo entre 2 continentes. Mais feliz do que pensou ser possível. Mas aquela Ana também nunca teria conhecido o amor que transforma. O tipo de amor que não só te aceita, mas te desafia a ser melhor. Nunca teria sabido como era fazer parte de algo maior que ela mesma. Lucas deve ter notado seu olhar pensativo, porque apertou a mão dela. "No que está pensando?" "Em como uma simples transação, flores para um pedido de desculpas, mudou tudo", respondeu Ana. "Em como os momentos mais pequenos podem ter os maiores impactos." "Se arrepende?" perguntou Lucas, embora ambos soubessem a resposta.
Ana olhou para o marido. Esse homem extraordinário que havia entrado em sua vida, procurando perdão e acabou dando tudo. Olhou para a filha adotiva, tagarelando animada sobre os churros. Olhou para a mãe, caminhando com um passo mais leve do que tinha tido em anos. Nem um segundo, respondeu com absoluta certeza. Nem um único segundo. Porque essa é a verdade sobre amor verdadeiro. Te muda de formas que não pode prever, te leva a lugares que nunca planejou ir, te pede para ser mais corajoso do que achava ser possível. E quando realmente encontra, faz com que cada medo, cada batalha, cada momento de dúvida valha absolutamente a pena. Aquela primeira vez que Lucas alcançou o rosto dela sob as estrelas, aquela primeira vez que Ana confiou o suficiente para permitir, não só mudou o destino de duas pessoas, mudou o futuro de uma menina que agora tinha uma família, mudou a vida de funcionários que agora trabalhavam numa empresa que os valorizava, mudou as vidas de centenas de crianças em abrigos que recebiam amor e recursos, mudou uma comunidade que viu que amor verdadeiro ainda existe. Um beijo, uma escolha, um ato de fé. Às vezes, é tudo o que precisa para mudar tudo. Porque no final, amor não é sobre grandes gestos ou momentos perfeitos, é sobre as escolhas diárias de permanecer, de lutar, de crescer juntos. É sobre construir algo lindo no meio do caos. E nunca, nunca desistir da mágica do que duas pessoas podem criar quando escolhem se amar completamente.